Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Migas. E hoje, temos uma novidade. Quem eu trouxe aqui, eu trouxe para entrevistar, que está numa cadeira diferente hoje, gente, é a criadora deste podcast, a Isabela. Seja bem-vinda, Isabela, ao seu podcast, que hoje a Isabela me emprestou um pouquinho. Para quem não me conhece, nós somos amigas e tem um podcast aqui neste canal, tá bom? Na qual eu me apresento, eu falo quem eu sou, sou mãe também e falo um monte lá sobre quem eu sou, tá? Quem quiser ver, vai lá, procura aqui. A Isa pode pôr também aqui na descrição do vídeo, vocês vão lá e assistem. Mas hoje, vocês pediram e a gente atendeu. Isa, quero que você conte tudo. Tudo. Primeiramente, deixa eu fazer a pergunta, né? Tô falando demais. Isa, se apresente, quem você é? Quero saber. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Quero agradecer, né, por você ter aceitado aqui, as pessoas pedindo muito, querem saber da história, querem me conhecer. E eu não vi pessoa melhor do que você pra gente poder fazer esse bate-papo. Então, vamos começar do começo, né? Vamos lá. Pra quem não me conhece, sou Isabela, tenho 32 anos, sou casada, mãe de 2 princesas que estão com 4 meses e pouco, quase 5 já, são gêmeas e é isso. Isabela. Vamos lá, tô nervosa. Imagina que tá nervosa. Ela sempre fica sentada aqui, né? Só ouvindo as pessoas. Então, olha, no nosso podcast que a gente fez anteriormente, o pessoal ficou perguntando: Valéria, quem que é a Isa? Nossa, ela é mãe de gêmeas. Que Como coisa assim? mais linda. Como assim? A gente quer ver essas gêmeas. A gente quer saber como é que foi. Ela fez algum tratamento para engravidar de gêmeas? Tem na família dela? Meu Deus, eu quero saber quem que é a Isa. E eu quero saber, Isa, quanto tempo você tinha de casada? Quando você chegou e falou, não, a gente quer ter filho. Você fez algum tipo de tratamento para engravidar de gêmeas? Foi de forma natural? Porque a maioria das vezes a pessoa faz tratamento, né? Uhum. Bom, então você foi assim? Vamos começar do começo, então. O meu sonho, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Que eu aceitei o Senhor Jesus, os meus 2 maiores sonhos era casar e ser mãe. Era o sonho da minha vida. Eu já me via casando, eu já me via sendo mãe, já me via tendo filhos. Só que quanto mais eu esperava por isso, quanto mais eu sonhava com isso, parecia que mais distante ficava. Não casei muito nova, casei com 29 anos. Eu nunca quis casar muito novinha também, né? Eu tinha uma vida muito boa em casa com a minha mãe. Filha mais nova de 3, 2 irmãos mais velhos, única menina. Então, assim, sempre fui mais mimada, né? Então, eu falava assim, eu quero casar, mas quando eu tiver maduro o suficiente e tal. E quando eu tava, assim, que eu vi que eu tava pronta pra casar, eu não encontrava ninguém. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser, gente? O sonho da minha vida é casar, é ser mãe, e o tempo vai passando. E a gente sabe que pra mulher tem o tempo certo, né? A gente não pode passar, homem não. A mulher, quanto mais velha, né? E era muita cobrança da família, as pessoas próximas. E aí, você não vai casar? Você vai ficar pra titia? E isso me chateava muito. Tem, né? Sempre tem essas Meu pessoas. Deus. E isso acabava me chateando muito, porque eu não tava sozinha porque eu queria estar sozinha. Eu tava sozinha porque eu não tinha encontrado ninguém ainda. Você não queria qualquer pessoa. Exatamente. E aí, Valéria, eu sempre tive isso dentro de mim, sabe? Eu nunca quis casar por casar. Sim. Se fosse casar só por casar, eu teria casado há muito tempo. Sim. Sabe? Mas eu queria casar realmente pra ser feliz, sabe? Ter aquele casamento que realmente eu sempre sonhei. Um casamento com propósito, Exatamente. Né? E assim, eu fiquei a minha vida inteira sonhando com isso. E lutando, né? Orando, pedindo pra Deus, sonhando com tudo. Mas a gente pede as coisas pra Deus e Deus abençoa, mas Ele vai moldando a gente, né? Pra gente receber aquilo que vem dele. E aí, quando foi em 2020, na pandemia... aliás, em 2019, eu fui fazer uma viagem a trabalho para Brasília. E eu tava num curso lá, tal. Só que vinha muitas pessoas, ficavam me mandando mensagem no Instagram, sabe? Mas uns caras, assim, super esquisitos e tal. E eu nunca quis saber de nada. Aí, nesse dia, eu tava em Brasília num curso.
E aí, o Douglas, meu esposo, me mandou uma mensagem perguntando o que era. Eu falei, deve ser só mais um. Mas você já conhecia ele? Não conhecia. Como ele mandou mensagem ele me assim? seguia, ele começou a me seguir. A gente tinha alguns amigos em comum, Tá. mas não eram amigos próximos. Sim. Apareceu lá na sugestão do Instagram, sabe quando aparece lá a sugestão Sim. embaixo pra você adicionar? Apareceu a minha foto lá pra ele e ele falou, interessante. Vou começar a seguir ela. Ele também é da mesma igreja que você? Isso, ele é da mesma igreja. Então, assim, eu também cresci na igreja. Então, esse tempo todo fazia um trabalho com os jovens aqui em Campinas. Ele lá de São Paulo também fazia o mesmo trabalho que eu. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, a gente nem se conhecia. E você em Campinas? É, Meu a mesma Deus. coisa. Meu Deus. A gente fazia a mesma coisa. E eu sempre tive isso dentro de mim, sabe? Quanto mais eu ajudasse as pessoas, eu tinha certeza que eu ia colher na minha vida. Sim, Então, quanto mais a gente se dá para as pessoas, quanto mais a gente ajuda as pessoas, Deus, ele faz a gente colher em todas as áreas da nossa vida. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Então, continuei servindo a Deus ali no meu propósito, fazendo a minha parte. E ele lá em São Paulo, só que a gente não se conhecia. E aí, em 2019, ele me mandou uma mensagem que ele me seguia no Instagram perguntando do curso. Aí eu falei, deve ser só mais um. Eu fui super, sem educação mesmo. Super grossa com ele. Não respondi direito. Nem sabia que era o futuro marido. Nem imagina. Se eu soubesse, eu não teria feito isso, né? Imagina, eu tava doida pra casar. Até parece. Aí eu ignorei ele e tal. Aí passou um ano certinho. Em março de 2020 foi quando começou a pandemia de novo. Eu tava vendo, eu falei, gente, não é possível, eu não encontro ninguém, meu Deus, agora tudo fechado, como é que eu vou conhecer alguém desse jeito? E a ansiedade vai aumentando, né? E aí, antes, quando começou a pandemia, eu falei, e agora? A gente já não conheço mais ninguém. Já tá difícil de encontrar, agora tudo fechado. Todo mundo trancado dentro de casa. Nem a igreja mais tá aberta, Acabou, como é que eu vou fazer? Aí eu tava lá de boa em casa, tava trabalhando de casa já, eu tava lá vendo meu Instagram, eu falei, gente, vou ver quem é que curte minhas fotos, né? Não é possível, deve ter alguém escondido aqui. Aí eu fui vendo as pessoas que me seguiam, aí eu vi ele. Aí eu falei, nossa, ele é bonito. Bonitinho, gostei interessante. dele. Aí eu vi que ele curtia todas as minhas fotos. Então, acho que ele já tava de olho. Já tava de olho, 1 ano. Curtia todas as minhas fotos. Aí eu falei, bom, vou seguir ele de volta. Segui de volta. Aí você eu não deu uma olhadinha ali no Instagram? Se tinha namorado? Não, fui ver o perfil dele inteiro. Fui até lá embaixo. Investigada, né? Eu falei, bom, ele tem cara de novo. Será que é mais novo do que eu? Eu já tava com 27 pra 28. Aí eu vi lá uma trend que ele fez de 10 anos, né? Então, uma foto de 10 anos atrás e de agora. Então, eu falei, pelas contas, agora ele tem a mesma idade que eu. Oba, então, é de Deus. Já vou seguir. Aí eu comecei a seguir ele, fui vendo as coisas e tal. Aí, no dia que fechou tudo, que foi em março, né, que fechou tudo na pandemia, ó, fechou tudo, só tava mercado aberto, farmácia e tal, ele respondeu meus stories. Aí ele respondeu, aí eu toda sem graça, né? Oi, nossa, agora que eu vi que você já tinha me mandado mensagem, tentando me redimir, né? Eu vi que você tinha me mandado mensagem antes, me perdoa, não te respondi direito e tal. Aí ele, não, imagina, que isso e tal. Aí a gente começou a conversar pelo Instagram. Aí ele postava, eu respondia também. Aí a gente não conversava todo dia, assim. A gente conversava um dia sim, um dia não. Passava uns dias, a gente ficava sem se falar e tal. Aí teve um dia que ele postou um story tocando teclado. Aí eu perguntei se ele era tecladista na igreja, se ele cantava, se ele tocava e tal. Aí eu lembro que ele falou assim, pelo Instagram é muito ruim de conversar, me passa o WhatsApp. Ai. Pronto, aí já mostrou interesse. Já mostrou, né? interesse. Você ficou animada? Na hora eu passei, né? E você pensou, meu Deus, será que é ele? Não tinha pensado em nada ainda. Mas como eu tava querendo conhecer alguém, eu não podia também ignorar todo mundo, Sim. né? Aí eu peguei e passei o meu WhatsApp pra ele. E eu lembro que nesse dia a gente ficou conversando até 1h pouco, 2 horas da manhã. O papo tava bom, então. Tava rendendo o papo. E conversa vai, conversa vem. E aí no outro dia, e eu coloquei. Já tinha conversado com algumas outras pessoas, mas o negócio, sabe quando não vai? A conversa não encaixa. Tem ali a mesma visão, os princípios. Exatamente. E aí eu peguei e falei, eu não vou mandar mensagem pra ele. Se for de Deus, ele vai vir sempre atrás de mim. Ele que vai vir. E aí, no outro dia, ele mandou bom dia. A gente conversou, tal. Conversava de dia, de tarde, de noite. Aí, no outro dia, bom dia de novo. Nossa. Aí, foi indo. Passou uns 25 dias, mais ou menos. Ele falou assim, eu tava pensando em te conhecer, pessoalmente. Uau, gente, homem de atitude, viu? É isso aí que a gente tem que ter. Pra gente se conhecer e tal. Só que não tinha nada aberto. A igreja tava fechada, não tinha nada aberto. Aí, ele falou assim, vamos tomar um açaí.
Falei, tá bom. Aí ele veio de São Paulo. Ele morava no extremo sul de São Paulo. Nossa. É bem longe mesmo a casa dele, onde ele morava. Aí ele veio até... Eu passei meu endereço. Falei, velho, ele veio num sábado pra gente se conhecer. Aí eu lembro que eu tava descendo a escada assim do condomínio. Eu falei, Deus, eu tô indo. Mas qualquer coisa me guarda. Porque eu não sei quem é. A gente tinha se falado por vídeo, mas assim, pessoalmente não. Aí eu fui, aí eu entrei no carro, oi, tudo bem e tal. Aí a gente foi... Mas ele foi lá buscar você na sua casa? Ele foi buscar em casa. Aí você tinha avisado, mãe, eu vou sair com uma pessoa que Aí eu deixei pra avisar na hora que eu tava saindo. Sim. Aí eu falei, mãe, eu tô conhecendo uma pessoa, ele é lá de São Paulo, ele é da igreja também, do grupo jovem. E a gente vai se conhecer hoje. Eu falei, filha, tá bom, vai, Deus abençoe, que dê certo, vai dar certo. Bom. Amém. Aí eu falei, tá bom, fui com a bênção da minha mãe, né? Aí fui. Aí a gente foi em Campinas, tava tudo fechado, ele encontrou um açaí aberto em Indaiatuba, aí a gente foi em Indaiatuba. Aí eu lembro que a gente tava chegando lá no parque aberto, né, lá, tem um parque lá na cidade pra conversar e tal. E aí eu peguei e falei assim, olha, o sonho da minha vida é ser mãe. Eu quero ter uns 3, 4 filhos. Não foi enganado, já sabia, desde o primeiro encontro. Antes da gente falar qualquer outra coisa... Você já falou de filho. Eu já joguei na mesa. Eu falei assim, certo. olha, eu quero ter uns 3, 4 filhos. Ele assustou assim, eu falei, eu quero a família bem grande, meu sonho é ser mãe. Nossa. Aí eu falei, você quer ter filho? Ele falou assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso antes, né? Não queria, mas com a pessoa certa é diferente e tal. Eu falei, então, você já tá sabendo, né? Você já tá sabendo. Aí tá, aí conversamos, se conhecemos. Aí a gente ficou conversando durante 5 meses. Antes de começar a namorar. Depois do primeiro encontro. Isso. A gente se encontrou em abril e começamos a namorar em agosto. 29 de agosto de 2020. A gente ficou 5 meses conversando, se conhecendo. E nesses 5 meses teve mais encontros ou não? Teve. Uma vez por mês. A gente se via uma vez por mês. Aí ele veio em Campinas de novo, depois eu fui pra São Paulo. Acho que eu fui uma vez só pra São Paulo, umas 2 vezes, e o resto ele veio pra cá. Então a gente aproveitou esse momento para se conhecer, para conversar, para saber dos objetivos, se estava alinhado, né? Porque o casamento é algo muito sério, né? A gente não pode estar com uma pessoa que não tem os mesmos objetivos que você. Então e você não queria alguém para ficar passando o tempo? Quero ficar passando. Não, você estava assim, claro, o seu objetivo. Você queria casar e ser mãe. Exatamente. Estava claro, eu ia namorar, noivar e casar. Então, assim, estava muito claro. E aí a gente conversou bastante, se conheceu bastante. E aí, não, agora a gente vai namorar. Então tá bom, a gente vai namorar. E a gente começou a namorar, apresentamos na nossa igreja. Pedimos uma bênção, né? Dos pastores. O pastor abençoou a gente. E aí, depois que a gente começou a namorar, aí a gente conversou, ele falou, você pensa em casar em quanto tempo? Ele também estava querendo casar, então. É porque o objetivo também era esse ele dele, né? Ele também esperava uma pessoa, não queria qualquer uma. Não queria qualquer uma. Exatamente. E as coisas foi se conectando, foi se encaixando, sabe? E aí ele falou, eu quero casar em 1 ano. Eu falei, eu também. Já era, fechou. Então tá bom. Então a gente vai namorar em 1 ano e a gente vai casar. Aí a gente começou a namorar, namoramos uns 5 meses, e a gente já começou a falar de casamento. Nossa, então a gente começou a namorar em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro a gente já começou a falar de casamento. Eu lembro que em fevereiro a gente fechou o lugar onde a gente ia casar. Então, assim, quando as coisas é de Deus, acontece assim, ó. Sabe? E Deus, ele coloca aquela certeza no nosso coração, né? E foi. E aí a gente organizou todo o nosso casamento ali na guerra, ano de pandemia. Meu Deus. Tudo fechado. A gente não sabia se casamento ia dar certo, se as pessoas iam. E assim, Valéria, eu sempre tive muito claro na minha cabeça o que eu queria. Até hoje eu sou assim, sabe? Eu tenho muito claro. Não é qualquer pessoa que vai chegar em mim e vai me fazer mudar de opinião. Porque eu tenho muito claro aquilo que eu quero. Uma mulher posicionada. Exatamente. Então eu sabia onde eu queria casar, a roupa que eu queria. Eu sabia a cor dos vestidos da madrinha. Eu sabia já tudo que eu queria, do jeitinho que eu queria. Ainda quando a gente começou a falar de casamento, ele falava isso, eu falava, mas eu já tenho isso, já tenho isso, já tenho... Tipo assim, foi já mais... Já tava pronta. Já tava pronta. Tava esperando só ele. Exatamente. Eu falei, eu só tava esperando o noivo. Chegou, já era. E aí a gente passou muito rápido, a gente organizou ali o casamento e tal. Casamos em 12 de setembro de 2021.
Casou, o casamento foi lindo. Tem até uns vídeos aí no meu canal do meu casamento, do dia da festa. E na semana que ia ter o casamento, que a gente casou num domingo à tarde, naquela semana liberaram pra poder ter as festas, né, Sim, e tal. tava ano de Falei, pandemia. Né? falei, vai ter que liberar, porque a gente ficou na fé, porque eu convidei 200 pessoas pro meu casamento. Meu Deus, ela tinha tudo pronto. E o pessoal veio, também tinha vindo de São Paulo, né? Que ele é de São Paulo. A família dele veio toda de São Paulo. E eu falei, gente, o povo vai querer ir, né? Tá todo mundo trancado em casa mundo já. querendo uma festa. Todo mundo querendo uma festa. E realmente, todo mundo foi. Ai, que bom. E aí foi um sonho, assim, foi assim, lindo. Foi lindo o meu casamento. Lindo, foi lindo, do lindo, jeitinho lindo. que eu sempre sonhei. Deus, ele abençoa a gente em tudo, sabe? E aí depois começou a nossa vida, né? Nossa vida ali de casado, casal. Já tinha ali a minha Adaptação família. ali, né? Deu choque no primeiro ano de casamento ou não? Você acha que foi Então, mais eu não quero ser assim, pra ela tudo é perfeito. Não, porque a gente passa muita guerra, a gente passa muita dificuldade, muitas coisas a gente passa. Sim. Só que assim, eu queria tanto casar, tanto, que quando a gente casou, eu não ficava arrumando confusão. Sabe? Eu não ficava arrumando problema. Eu queria viver a benção. Porque eu queria viver bem. Eu já fiquei tanto tempo sozinha, sabe? Tanto tempo sozinha. E eu queria viver bem. Viver bem. As pessoas falam, primeiro ano é muito difícil. Tudo bem, gente, eu sei que é difícil as pessoas pra se adaptar. Mas ele é tranquilo também? Então, mas ele é uma pessoa de muito fácil convivência. É. Então, não vou dizer que a gente nunca brigou, a gente já discutiu algumas vezes. Algumas coisas a gente pensa diferente. Mas assim, graças a Deus, a gente sempre sentou, conversou e... Sabe? Pra não ficar perdendo tempo com isso. Nós dois queríamos casar, pra casar e ficar... Esperaram tanto pra quando chegar a brigar? Exatamente. Pra ficar arrumando confusão. Mas a personalidade também parece que é mais tranquila. Sim, tanto a dele quanto a sua também, né? Acho que ele é mais pouquinho mais agitada, você. Eu sou meio doida. Ele é mais tranquilo. Ele é super tranquilo, super paciente. Eu não era muito paciente, não. Mas ele, assim, super paciente. Então, um completa o outro. Sim. Que bom. E assim foi. Aí depois a gente começou a trabalhar junto. A gente abriu uma empresa junto, uma agência junto. A gente começou a trabalhar junto. Então a gente ficava 24 horas por dia junto. Saía pra trabalhar, almoçava, voltava junto, ia pra igreja junto. E a gente ali... Aí ele fazia o trabalho com os jovens lá. Depois que a gente casou, ele veio morar em Campinas. E a gente continuou fazendo o trabalho aqui, nós dois, ajudando os jovens, né? Ganhando almas, fazendo trabalho e tal. E aí, em 2023, final do ano, a gente sempre senta para organizar os nossos planos, né? Os nossos objetivos, as nossas metas. O que a gente vai fazer esse ano e tal. Aí a gente tava lá em casa escrevendo no papel pra colocar num quadro, né? Que a gente sempre faz isso. Eu já fazia isso solteira, ele também já fazia solteiro. Então era uma coisa assim que não foi esperar a gente casar pra gente fazer. A gente já fazia separado. Aí a gente lá organizando, escrevendo os nossos planos, nossas metas, objetivos. E aí ele pegou e falou, foi até engraçado. Ele falou assim, vamos embalar? Embalar? Aí eu falei, oxe, embalar o quê? Ele, não, vamos ter um filho. Agora, esse ano, os projetos, ele falou, Eu falei, então tá bom, Vocês então tinham vamos. Quanto tempo de casado? Ia fazer 3 anos. A gente tinha feito 2 em 2023. Ia fazer 3 anos em 2024. Eu falei, então tá bom. Eu já não estava mais... já tinha parado de tomar o remédio. Falei, bom, então agora tá nas mãos de Deus, né? Então vamos, esse ano vai arrebentar. Posso só falar algo? Pode, claro. Antes da gente entrar na maternidade, pra gente finalizar essa parte aí do casamento, da espera em Deus, né? Acho que você foi muito forte. Você decidiu esperar em Deus e você permaneceu. Porque às vezes a pessoa quer tanto aquilo, mas fala, ai meu Deus, apareceu um, deixa eu me jogar. Porque se eu não pegar essa oportunidade, nunca mais eu tenho outra. Uhum. E você não, você confiou em Deus. Eu sei que teve dias muito difíceis. E teve dias que eu, assim, chorava e eu falava assim, mãe, não é possível. Que eu sempre fui muito próxima da minha mãe, a gente sempre teve uma amizade muito bonita, assim, sabe? E a gente sempre conversou sobre tudo. E eu falava, mãe, não é possível, não acontece. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Aí ela, Isabela, confia, mas na igreja não tem ninguém. Eu falava, mãe, não tem ninguém. Ela, não é possível que não tem ninguém, minhas Isabela. amigas todas casou. E assim, todas as minhas amigas casando, todas as minhas amigas tendo filho, sabe? E eu, claro que eu fiquei muito feliz por todas elas, mas eu também queria viver isso, Sim, né? Eu acredito. E eu até falei no outro podcast, e é bem isso mesmo. Você confiar quando você tá vendo é fácil. Sim. Sabe? Agora, você confiar quando você não tá vendo nada, aí que é o desafio.
E Muito. Deus, ele espera isso da gente, que mesmo quando a gente não esteja vendo nada, a gente confie. Que E isso ele não é precisa fé. de ajuda, né? Exatamente. E Ele isso é fé, manda. né? Isso Fé, é fé. porque fé é certeza daquilo que você não vê. Então, assim, eu via, eu não via nada, mas eu cria. Então, já tinha tudo planejado na minha cabeça. Onde eu ia casar, o vestido, tinha tudo salvo lá no meu Instagram. Tudo. Até a música, os detalhes, tudinho, as lembrancinhas dos padrinhos, tudo eu já tinha salvo. Porque eu sabia que o meu momento ia chegar. Isso, fé. Fé Só pura, fé que sem faz ver isso. nada. Sem ver nada. Porque assim, no meio do caminho, você vai tendo ansiedade, tristeza. E tem gente que desacredita. Não vou ver É. mais nada, não quero mais saber. E você não. E a mulher, assim, vai chegando perto dos 30, você fala, meu Deus do céu. 30 Senhor, anos, eu não casei 30 ainda. anos. Misericórdia, eu quero ter 3 filhos. Quando que eu vou ter esses filhos? Pelo amor de Deus. E o Senhor te honrou, que ele te deu um marido que deixou você escolher tudo. Sim. E pra você ver, ele veio lá de São Paulo. Tava lá ele te escondido. chamou, É. ele, né, foi atrás, ele pediu WhatsApp, ele vinha te ver. Então Deus preparou Preparou pra você, tudo. você confiou e ele fez. E é isso. Então você que tá solteira, esperando no Senhor, Não ouça esse desista. testemunho da Isabela, que é direto pro seu coração. Porque imagina, foi pela internet. É outra coisa assim, que tem tantos que não dá certo, e o seu deu, e deu muito certo. Deu muito certo. Hoje vocês trabalham juntos, tem aí gêmeas, tem esse testemunho lindo para contar, para edificar a fé de outras pessoas. Exatamente. Então é isso, não desistam, é a fé. A Isabela já tinha tudo pronto. Ela sabia que ia chegar e chegou. E chegou. Né? E eu fui perseverante, porque como eu Muito, falei, as meu pessoas Deus. falavam, não vai casar, a familiar falava, você não vai casar, Isabela? Isabela só fica na igreja, não vai arrumar ninguém. E eu falava, não, eu tô plantando, vai chegar uma hora que eu vou colher. E o de repente de Deus, ele acontece assim, né? E para você ver, outra coisa que eu achei tão engraçado, que tem gente que namora com 20 anos, só vai casar com 28. Fica 8 anos Namorando. ali namorando para comprar apartamento. Ah, não é hora de casar. E fica 8, 10 anos namorando. Você não. Você foi em um ano. Foi um ano. Demorou, mas quando veio completo. Veio tudo. Você não teve que esperar muito tempo. Uhum. Nem para fazer a festa, nem para ter os filhos. Veio, né? Então Uhum. tudo no tempo certo de Deus. Que Exatamente. E aí foi, eu já tinha parado de tomar o remédio. Falei, então agora eu vou deixar acontecer. Aí foi numa época dessa, em fevereiro do ano passado. A minha menstruação sempre foi super regrada, no dia certinho, eu sempre controlava pelo aplicativo. Não desceu. Eu falei, Mas isso, eita. quanto tempo? Vamos ter filho agora. Passou 1 mês, 2 meses? Foi no próximo ciclo. Nossa, top, hein? De Deus. É. Foi E Deus. aí? E Deus, assim, eu costumo dizer que Deus, ele remia o tempo na nossa vida, sabe? Às vezes eu ficava tão preocupada com o tempo. Meu Deus, quando que eu vou Fiquei até casar? arrepiada. Quando que eu vou ter filho? Quando? Deus sabe da intenção do meu coração, que eu sempre quis ser mãe de 3, 4, sabe? Assim, de ter uma família bem grande. Mas eu casando com 30, eu ia ter que ter filho um atrás do outro. Sim. Mas eu não imaginava nunca na minha vida, eu imaginei que eu ia ter gêmeos. Gêmeos. E tem na família, né? Que você Tem. contou? Dos dois lados. Dos dois lados. E aí demorou. Eu falei assim, vou esperar uns dias pra poder fazer o teste, né? Mas sabe quando você tem aquela certeza? Eu ficava, não, vou esperar descer, pode ter acontecido alguma coisa. Às Sim. vezes o remédio, né? Já aconteceu de atrasar uns dias quando eu troquei o remédio e tal. Eu falei, vou esperar mais uns dias. E eu não falei pra ele, não falei nada. Eu fiquei com aquilo dentro de mim. Falei só pra uma amiga já, que falei pra ela, contei pra ela. Amiga, pelo amor de Deus, faz o teste, que eu não tô aguentando mais. Aí eu esperei uma semana, ela falou, faz o teste. Aí eu fiz o teste, aquele dos pontinhos, né? O de farmácia mesmo. O de farmácia, normal. Fiz o teste, aí um pontinho ficou escuro, o outro ficou clarinho. Falei, gente do céu, mas eu tô grávida ou não tô? Porque os dois precisam ficar fortinho, forte, né? né? Aí teve uma outra amiga minha, que inclusive foi minha madrinha de casamento, ela sonhou que eu tava grávida. Aí eu falei, vou falar pra ela. Aí eu peguei, mostrei a foto. Eu falei, agora eu não sei se eu tô. Ela falou, peraí que eu vou pedir pro meu marido ir lá na farmácia pra perguntar se isso tá grávida ou não. Aí ele foi, mostrou a foto, aí a mulher da farmácia, ela tá muito grávida, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pesquisar no Google, e quando aparece muito claro, é que tá muito recente a gravidez. Entendi. Por isso. Aí eu esperei mais um dia e fiz aquele Que mostra até a semana. que mostra as semanas, né? Isso eu fiz na quinta, aí na quinta noite eu fui e comprei o digital pra fazer na sexta. Aí eu peguei, esperei de manhã, acordei antes do Douglas, fui, fiz o teste, aí esperei lá, grávida. Ai, meu Deus do céu. Aí na hora eu agradeci a Deus, né? Porque, como eu falei, era um sonho. Nossa. Era um sonho da minha vida, assim, sabe? Tipo assim, eu já me via sendo mãe, já me via tudo. E aí eu
fiquei muito emocionada, chorei, eu agradeci a Deus. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma surpresa pro Douglas. Aí ela falou, eu te ajudo. E ele não desconfiou de nada? Não, desconfiou de nada. Ele sabia que tava atrasado, mas homem, você sabe, eles tranquilo demais. Eles não sabem muito, não entendem muito dessas coisas, né? Talvez agora uma próxima gestação ele esteja mais esperto, mas a primeira a gente não sabe, nem a gente sabe, né? Nem a gente que é mulher sabe. E aí eu falei, bom, vamos fazer uma surpresa agora pra ele. Aí eu pedi pra minha amiga comprar uma lousinha de giz e escrever como que foi? Você vai ser papai. E na outra ela escreveu eu te amo. Aí eu conversei com os meninos que amigo nosso, falei, você não pode fazer um book meu amanhã cedo, tal, a gente inventa uma história aqui pro Douglas, tal. Ele falou, não, demorou. Book de fotos? Book de foto. Aí eu falei assim, o menino chamou ele e falou, Douglas, preciso de um casal pra fazer umas fotos, vocês não querem ir? Aí ele falou, não, beleza, a gente vai. A gente foi bem cedinho no sábado. Foi bem cedinho lá no sábado. Aí fizemos o book e tal, aí teve uma hora que ele falou assim, agora vocês vão ficar de costa um pro outro, você vai segurar essa plaquinha aqui escrito eu te amo pra ela, que você vai virar e tal. E aí foi isso. Aí na outra placa, na outra lousinha, tava escrito, você vai ser papai. E aí aí depois ele virou e eu tava lá e ele ficou sem reação e ele, tipo, como assim? Eu vou ser papai? Não me fala que tem vídeo disso. Eu tenho vídeo, mas eu nunca postei. Eu vou editar pra postar a reação dele. A gente quer ver. No meu Instagram tem a retrospectiva 2024 e tem uns trechos dessa parte. E aí ele ficou emocionado, só que ele ficou sem reação, né? Ficou ali e tal, e aquela alegria toda. Aí eu falei pra minha mãe, sabia, essa menstruação nunca tinha atrasado, tá grávida mesmo, Deus abençoe e tal. Até aí tudo bem, né? Falei pras minhas amigas, falei pra Aline, que é a nossa amiga em comum, sim, né? Tem até um vídeo gravado, eu vou postar esse vídeo. Que a gente contou pra ela e pro esposo que eu tava grávida e tal. E aí tá bom, aí eu fui no médico. A minha ginecologista, ela só ia atender um mês depois, por causa dos horários. Aí eu fui em outro médico e falei, olha, o exame... Aí eu fiz o beta-HCG, deu lá positivo, lá as semanas. É um número, né, que fica bem alto. Sim. Aí eu fiz tal, daí levei pra esse médico, aí ele falou assim, então como a sua ginecologista vai poder atender daqui tantos dias, eu vou te dar todos os exames pra você poder fazer. E quando você for na consulta, você já leva tudo. Aí ele é ultrassom com 7 semanas. Eu lembro que eu tava com 3 ou 4 semanas quando eu fui no médico. Quase um mês. Quase um mês. E aí ele deu com 7 semanas a primeira ultrassom. E aí eu fui e fiz os exames e tal. Quando chegou, aí fui fazer a ultrassom. Foi aí que eu descobri que eram 2. De quantas semanas? 7. Já? Que eu descobri já deu que era pra ver 2. que era 2 embriõezinhos? 2. Aí a gente foi, eu naquela euforia, naquela emoção, né? 7 semanas dá pra ouvir o coração do bebê já. E a gente naquela ansiedade pra ouvir o coração do bebê, E eu vou fazer ultrassom, já tinha falado pra todo mundo que ia fazer ultrassom e tal. Tinha avisado, falei pro meu pai que eu tava grávida, falei pra minha mãe que eu tava grávida, pros amigos próximos que eu tava grávida, só que eu não tinha noção. Aí a gente foi. Aí aquela ansiedade, né? Chegou lá pra ouvir o coração primeira vez e tal. Aí a médica fez os exames, mediu lá o colo do útero, mediu tudo certinho, tá tudo bem, tal, mas eu tenho 2 novidades pra vocês. Aí eu falei, mas tá tudo bem? Nesse momento você chegou a imaginar que poderia ser isso? Só a hora que ela falou. Só a hora que ela falou. E aí ela pegou e falou assim, eu tenho 2 novidades. Aí eu falei, meu Deus, tá tudo bem? Nessa hora eu apertei a mão dele, assim que eu tava deitada, eu apertava a mão dele. Aí ela falou assim, vocês não vão ouvir um coração só não, vocês vão ouvir 2. Eu falei, o quê? Aí, na hora, eu comecei a chorar. Valéria, eu tremia, eu chorava, eu tremia, eu chorava. E o Douglas começou a dar risada. Ele ria, mas ele ria. Acho que foi a única reação que ele teve, sabe? E ele dava risada, ele ria. Eu falei, como assim 2? Na primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não vou dar conta. Como assim, gente? A primeira já vem 2. Aí eu... tremendo, chorando, aí ela foi me acalmando. Ela, mas tá tudo bem. A segunda novidade é que elas estão em bolsas diferentes. Elas? Você já falou elas? Não, elas não, desculpa. Falou assim, os bebês, né? Os embrião. Estão em placenta diferente. Então, apesar da gestação de gêmeos ser uma gestação de risco, a sua é uma das melhores. Tá tudo bem, eles estão desenvolvendo bem. Tá tudo bem com os 2? Coloca o coração dos 2, então, agora. Aí, colocou o coração dos 2 pra ouvir. Nossa, assim, tipo, foi um dia mais, assim, emocionante da minha vida, assim, sabe? Depois do meu casamento, a hora que eu ouvi... a hora que eu ouvi o coração delas ali, tipo assim, sabe? É real. Tipo assim, aqueles sonhos que eu tinha lá atrás...
sabe? Você tava vivendo uma oração. E eu tava, exatamente, tudo aquilo que eu tinha orado, eu tava vivendo. E você vê como que é as coisas, né? A gente pede as coisas pra Deus e esquece. Mas Deus não esquece. E eu lembro quando eu era novinha, 13, 14 anos, eu falava que o meu sonho era ter gêmeos. Ai, meu Deus. Isso foi uma amiga minha que me lembrou depois. E eu nem lembrava mais disso. Né? Porque o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a nossa cabeça muda. E aí a gente fala, mas a gente esquece, mas Deus não esquece. Ele não, por isso que anota ali, ó. E aí foi assim a confirmação, sabe? O que eu tenho pra você é mais do que você imagina. E aí eu cheguei, aí eu fiquei muito feliz, muito emocionada, assim, sabe? Aí cheguei e falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, fiz a ultrassom. Tem até um vídeo também. Tem um vídeo, eu vi. Que eu postei no Ela também fica bem emocionada, YouTube. né? Eu cheguei lá e falei, mãe, tá aqui o ultrassom, aqui o coraçãozinho do bebê batendo e tal. Aí ela, que legal. Eu falei, é 2. Ela, o quê? 2. Aí ela me abraçou, obrigado, Jesus, obrigado. Porque é um milagre, né? Muito. E não foi tratamento. Foi natural. Não foi natural, assim, sabe? Foi natural mesmo. Até eu, quando você me falou, né? Foi um dia do aniversário da Aline até. Foi. A Aline falou, Eu tinha acabado de descobrir. Porque foi em março, eu tinha acabado de descobrir. Ela tá grávida. Ai, que legal, de gêmeos. Eu, mais legal ainda. A reação das pessoas é assim, né? Toda a reação das pessoas são assim. E aí eu contei pra minha mãe, depois contei pro meu pai. Já tinha contado que tava grávida, aí eu chamei ele de novo. Falei, pai. Aí ele, o que foi? É 2? Parece que já sabia. Eu falei, Ele, melhor ainda, já cresce junto, assim, sabe? E Deus ouviu a sua oração que Deus você queria 3. De uma gestação já veio 2. Na verdade, o meu sonho de criança sempre foi ter 4. Eu tinha até o nome das crianças. Ainda. Dá tempo. Depois do que Deus fez na minha vida, dá tempo. Você veio mais 2? Já pensou? Tá nas mãos de Deus, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Mas o meu sonho sempre foi ter 4. E aí eu contei pra todo mundo e tal. Aí depois fui na médica, já cheguei falando que eu tava grávida de gêmeos. Aí ela pediu uns outros. Aí fui os exames, aí cheguei lá, ela assim, olha, você tá. Aí foi o processo do pré-natal, me cuidando direitinho. Fiquei muito enjoada, passava muito mal. Tudo que eu comia eu vomitava, não parava nada. Nada. Foi assim, o começo e o final acho que foi mais difícil, sabe? Porque o começo eu passei muito mal, muito enjoo, não conseguia comer nada. Eu ficava triste, não queria ficar sozinha em casa. E assim, até eu peço, deixar um recado aqui. Não fique falando as coisas assim pras mulheres, sabe? Porque eu ouvi muita coisa. Nossa, você tá grávida de gêmeos, você vai engordar muito. Quando eu falei que era gêmeos, você vai ficar enorme, vai chegar no final da gestação, você não vai conseguir andar. Nossa, porque parto de gêmeos, você já viu, é muito perigoso. Então, assim, a gente já tá sensível, a gente já tá passando por um monte de mudança no nosso corpo, na nossa mente. E assim, tudo novo. Aí as pessoas vêm e jogam esse balde de água fria. Então, gente, por favor, não façam isso. Quando você vê uma grávida, fala coisas boas. Fala, olha, que vai vir com muita saúde, que Deus te abençoe, você vai ser uma excelente mãe. Fala isso. Fala coisas boas. E eu ouvia muita coisa, sabe? E os hormônios na minha cabeça, naquele sobe e desce de hormônio. E eu fiquei com muito medo do parto, fiquei com medo de morrer no parto. E aqui guardando tudo aquilo dentro de mim, não queria ficar sozinha. Mas você em não casa. compartilhava nem com ele? Então, esse daí eu fiquei um dia sofrendo sozinha. Porque eu não queria ficar falando, sabe? Sim. Fiquei um dia sofrendo sozinha. E aí, eu ficava muito sensível também. Chegava em casa. Chegava em casa, quero dormir, eu vou deitar. Passava mal, vomitava e ia deitar. E ele foi muito companheiro, muito companheiro comigo. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Porque esse momento a gente também não tá se sentindo tão bonita. Nossa, eu tava me sentindo... A roupa não entra. A roupa já não tava servindo mais, não podia fazer nada no cabelo. Eu também 2, né? Tudo não tava dobrado. Ou trabalhou? Não, eu trabalhei. Tava trabalhando, mas assim, como eu passava muito mal, então eu tava dando uma segurada, sabe? Mas, assim, tava tudo... Tava me sentindo muito feia, me sentindo mal. Então, assim, ele foi super paciente comigo. Graças a Deus, Deus me deu um homem de Deus mesmo, que cuidou de mim. E aí, essa que eu fiquei com medo do parto, eu comentei com a minha mãe um dia chorando. Mãe, eu tô com medo de morrer no parto. Ela, menina, para com isso. Não é assim, fica tranquila. Aí ela conversou comigo, depois eu cheguei em casa, conversei. Ele, amor, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí eu fui na médica, fiz uns exames, aí ela falou, olha, você tá com diabetes gestacional. Outro balde de água fria. Né? Depois veio de novo, olha, você tem risco de pré-eclâmpsia precoce. Mas isso já no final da gravidez? Não, no começo. Quando eu fiz a primeira morfológica. A ultrassom morfológica, que sai tudo, né? A diabetes gestacional foi antes. Quando eu levei os exames pra médica, ela já falou.
E quando eu fiz a primeira morfológica, acho que foi com 12 semanas, a médica já falou que tinha risco de pré-eclâmpsia precoce. Muito hormônio por causa da gestação. Então, assim, a minha gestação, por ser de gêmeos, era de alto de risco. E por conta da diabetes gestacional e da pré-eclâmpsia precoce, era alto risco, né? E aí, eu falei, bom, a hora que ela falou, você vai ter que fazer assim. Já virou uma chavinha na minha cabeça. Falei, não, agora eu vou me cuidar. Então, eu mudei totalmente a minha alimentação. Parei de comer, cortei, refrigerante a gente já não tomava. Então, cortei todo o açúcar, cortei tudo. Fiz uma dieta, assim, bem restritiva mesmo. Na verdade, eu comecei a comer certo, né? Comecei a comer bem, mais frutas, legumes, verduras. E eu emagreci. Em vez de engordar, eu emagreci. Você e também engordou pouco também, não engordei foi? 9 quilos. 9 pra gêmeos? Tá foi ótimo. 9, só o peso delas. Só o peso delas. Então E voltou rápido também o corpo, né? com 14 dias pós-parto, eu já tinha tava- perdido 12 quilos. Nossa, ótimo. Foi super rápido. Eu demorei mais um pouquinho, foi uns 4 meses. O meu foi rápido. E foi um só o meu, de 3 pra 4 meses. Então, elas estão com 4 meses agora e eu já tô no meu peso que eu tava... Olha aí, que bênção. Foi tudo a mão de Deus, Tudo a amiga. mão Foi de Deus. tudo a mão de Deus, Eu tô assim. vendo, um derramar de bênção Deus, aí. ele colocou a mão, assim, do começo ao fim em tudo. Ele honrou a sua fé. Honrou. E aí a gente foi naquela luta, gestação, eu passando muito mal. Graças a Deus, ele foi muito paciente comigo, muito companheiro. E aí eu tive que procurar outra médica, porque a minha médica não atendia alto risco. E ela tava, eu vi que ela tava com receio. Aí eu falei, não, então eu não quero. Já que ela não tá confiando, então eu vou procurar outra É médica. verdade. E até nisso Deus colocou a mão, sabe? Deus apresentou... conheci uma pessoa e ela apresentou, falei que era gestação de alto risco. Ela falou, eu tenho uma médica excelente que só atende alto risco. Foi a mão de Deus também, a doutora Natália. Ela fez o meu parto, fez todo o pré-natal, tirou todas as minhas dúvidas, me deixou super segura. E foi. E aí as pessoas falavam, vai nascer antes, porque gêmeos você não chega até o final, porque gêmeos nasce, fica prematuro, vai ficar na UTI neonatal. E assim, não foi nada disso, sabe? Então, assim, foi tudo assim, a mão de Deus mesmo, do começo ao fim da minha gestação. Você pensou em parto normal ou não? Ou você já sabia que gêmeos é só cesárea? Então, eu não queria passar dor. Eu vi até uns vídeos no YouTube de gêmeos de parto normal, mas eu também não queria correr o risco Eu também por acho bem conta perigoso, né? da diabetes gestacional e por conta do risco de pré-eclâmpsia precoce, né? Então, a diabetes gestacional, eu tratei com a alimentação e eu comecei a fazer pilates. Então, a atividade ajudada, né? ajuda muito. Pilates, assim, mudou tudo. Comecei a ficar mais disposta. A barriga começou a pesar muito, né? Então, e a outra pré-eclâmpsia precoce, eu comecei a tratar com cálcio e AS. Então, a médica falou, você tem que tomar. Eu tomei direitinho até as semanas que era pra tomar. E aí, eu lembro que a gente tinha agendado o parto pra... foi tudo um sonho, assim, sabe? A gente fez chá de bebê, a gente ganhou muita coisa, ganhou muita E quando fralda. soube que era o sexo? Verdade. Você tinha alguma preferência? Ele tinha, Não, você? a gente não tinha preferência. O que viesse estava ótimo. Só que o histórico de gêmeos que tem na nossa família, tanto na minha, porque tem gêmeos na minha família, na parte do meu pai, Menino ou menino? era só homem. Só menino. Então, na minha cabeça, era 2 meninos. Ou um casal, porque como estava em placenta diferente, tinha chance de ser Então um não casal. são gêmeas idênticas. Não, não são. Depois a médica me explicou. Nossa, mas parece tanto as duas. Eu achei que fosse. Elas são bivitelinas. Univitelinas é quando um embrião ele vai fecundar, ele se divide em 2. Então, Sim. univitelinas é quando os gêmeos são idênticos. E bivitelinas, que é o caso das minhas, é 2 embriões que foram fecundados. foram fecundados no óvulo. Ou Sim. seja, a médica falou que eu ovulei dos 2 lados. Eu ovulei do lado direito e do lado esquerdo. Nossa. Foi a mão de Deus mesmo, em tudo. Em tudo. E aí foi. Então, na minha cabeça, não era 2 meninas. Eu achava que era 2. No entanto, que assim, eu falei, nem tinha o nome certo para as 2 meninas, né? Tinha para 2 meninos. Também não tinha muito certo, mas o mais certo era o casal. Aí tá, não dava pra fazer sexagem por conta de ser 2. Então a gente teve que esperar 16 semanas, quase 5 meses, pra poder fazer o exame, a ultrassom, pra poder revelar o sexo. E aí a gente foi, nesse dia o meu pai foi comigo, eu queria que ele participasse muito dessa parte, né, da minha vida. Também, que ele estivesse junto, a minha mãe e meu pai. E aí ele foi nesse dia com a gente no exame da ultrassom, e a médica falou pra ele,
Aí ele guardou o segredo, falou pra uma... Então ele foi o primeiro a saber. Foi o primeiro a saber. Que honra, hein? Que honra. Aí eu falei, não conta pra ninguém, pai. E ele não conta. Se é minha mãe, ela não ia aguentar. Mulher, né? Nossa, mulher a minha mãe quando descobriu que era 2, ela falava pra todo mundo. Eu falei pro meu marido, eu falei, amor, vamos falar, porque as pessoas precisam saber pela gente, então vai saber tudo pela minha mãe. Isso. E aí, aí a gente organizou lá uma revelação, não fechar a revelação, só pra gente mesmo. Eu vi que tem um vídeo também aqui, né? Tem um vídeo da revelação. E pra você ter ideia, até nisso, eu achei um Instagram, isso muito tempo atrás, muito tempo. Um Instagram que eles compunham uma música, escreviam uma música pra revelar o sexo do bebê com o nome no final. Eu achei isso incrível. E eu guardei aquilo, deixei salvo, pra quando eu tivesse grávida, eu queria a música. Meu Deus. Até porque o meu esposo... Que mulher preparada. O meu esposo toca, ele canta, então assim, eu acho que ia fazer total sentido. Aí a gente fez a revelação, tocou a música, eu mandei a história nossa lá pro rapaz, aí ele até colocou na música que a gente se conheceu pelo Instagram, na pandemia. Na música, ficou super tudo linda. Na letra. Tudo na letra. A melodia certinho. E aí revelou. Aí quando revelou, Manuela e Maitê. Assim, foi um choque pra mim, porque eu não imaginava que seria 2 meninas, né? E até pelo histórico de gêmeos na família, é sempre 2 meninos. Então, assim, foi a melhor surpresa assim, da minha vida, assim, Os sabe? Os dois escolheram o nome, você e ele? Eu escolhi um, ele escolheu o outro. Justo. Eu escolhi da Manuela e ele escolheu da Maitê. E deu certo. E deu certo. Os dois com Os ele. dois, isso. E ficou lindo, né? Ficou lindo, maravilhoso. E aí revelou que eram as 2 meninas. E assim, eu sempre quis ter filha menina, né? Sempre quis. E assim, 2 de uma vez, 2 melhores amigas pra sempre, sim, eu vou ter, sabe? Então, foi. E aí a gente fez o chá, foi tudo. E quando chegou, a gente tinha marcado o parto para 37 semanas. E quando foi na semana do dia 12 de setembro, ali a gente tava lá no condomínio conversando e tal, e eu com o barrigão já inchada. Aí a vizinha passou e falou, não nasceu ainda? A gente falou, não, tá, vai ser dia 24. Ela falou assim, cuidado que a lua vira essa semana. E tem esse negócio da lua, né? Que os antigos... Tudo fala da lua. Tudo é a lua. É. Aí eu falei, gente, mas será? Bom, vamos pesquisar. Aí a gente foi pra casa, liguei o computador, fui Google pesquisar. Me ajuda. E realmente, a lua ia mudar na madrugada de quarta pra quinta, do dia 11 pro dia 12. Aí, no dia 11, ele tinha combinado com os amigos dele de ir pra São Paulo assistir o jogo do Corinthians. Eu falei assim, amor, melhor você não ir. Porque vai que essa lua, esse negócio da lua dá certo aí, e a bolsa estoura, e as meninas vêm e você não vai estar aqui. Eu não quero que a gente passe por isso, né? Na hora ele já entendeu, ele falou, não, então eu não vou. Aí falou pros meninos, gente, a lua vai mudar bem no dia. Se a gente não sabe se é real, aí um amigo dele falou assim, o meu avô falava que dava certo. Foi tudo pela lua. Aí. E aí ele falou, não, então eu vou ficar em casa. Aí eu lembro que na quarta, a gente fez fui na minha consulta de pré-natal. Na terça eu fiz a última ultrassom. Na quarta eu fui na consulta de pré-natal. E eu tava com muita coceira no corpo, muita coceira. Eu não sabia se era uma reação alérgica. Quando eu falei pra minha médica, ela falou assim, Isabela, vai agora no pronto-socorro, faz um exame lá no Hospital Santa Teresa. Porque porque parece que no final da gestação, o fígado ele solta uma enzima. Eu também não tinha conhecimento disso. E causa coceira. Se for essa enzima, se o exame der isso, a gente vai precisar antecipar o parto. Se não for, o exame já vai falar, você toma um antialérgico no hospital, vou deixar tudo aqui certinho, você passa lá e tal. Aí foi, a gente ficou o dia inteiro no hospital, super cansativa, eu com aquela barrigona, inchada, tirei foto no espelho, com o pé inchado, já não tava aguentando mais ficar lá. Aí o médico chegou o exame, cheguei lá 3 horas da tarde, fui sair 8h30 da noite. Aí ele falou assim, o exame ele tá um pouquinho coisa alterada, tipo, o normal era 100, o meu tava 114. A gente vai refazer esse exame na sexta-feira. Aí eu falei, tá bom, você volta pra gente refazer. Mas tá tudo bem, deu antialérgico, parou a coceira e tal. Aí eu cheguei em casa, aí eu não tinha nem comida em casa pronta, porque eu fiquei o dia inteiro fora, já final de gravidez, barriga pesada, dor nas costas. Aí eu passei na minha mãe, jantei e fui pra casa. E nem come coisa ser muito pesada também nessa época, né? Não consegui. Mas é coisinha leve. Aí eu comi, porque eu tava o dia inteiro no hospital. Sem comer. Aí eu comi. Aí eu tomei um banho, falei, amor, eu vou ficar aqui deitada. Ele falou, amor, eu vou ficar aqui assistindo o jogo do Corinthians. E como eu tava com um barrigão muito grande, de dor nas costas, o sofá já não ficava boa, sabe? Aí eu fui pro quarto,
fiquei mexendo no celular. Aí deu 10 horas, a gente fez um propósito da gestação toda da gente orar esse horário. Então a gente orava, pedia para Deus abençoar o parto. Que legal. Abençoar a vida das meninas. Isso desde o começo? Desde o começo, desde quando eu descobri. Pela gravidez, pelas meninas. Pelo parto. Por tudo. Pela Você saúde que teve a ideia, delas. Willy? Eu falei, mas assim, E era ele uma aceitou? coisa que ele já... Amor, eu já tava pensando a gente fazer isso, vamos orar pelo Que bom parto. isso, né? A gente assim... Consagrou elas Exatamente. mesmo desde o ventre. E apresentando a Deus a vida delas. E orando para que elas viessem boazinha, para que elas fossem, sabe, umas meninas de Deus. Sempre colocando Deus ali no à meio frente de tudo. Tudo na nossa vida, desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E ele também, mesmo a gente se conhecer, a gente tem isso em comum, que é colocar Deus à frente de tudo. E é por isso que Deus faz infinitamente mais. Do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque ele está no centro, ele tá no primeiro lugar. Que lindo esse propósito que vocês fizeram. E aí a gente fez esse propósito, a gente orava todos os dias, aí a gente orou. Falou, Deus, que seja a tua vontade, que elas venham na hora delas, que elas venham saudáveis, que elas, né? Oramos, fizemos a nossa oração, aí ele foi pra sala assistir o jogo, porque já que não tinha ido presencial, foi assistir. Pelo menos em casa tava assistindo. A hora que eu relaxei na cama, eu deitei assim, não dormi, não tava dormindo, tava mexendo no celular. Eu relaxei, a bolsa estourou. Aí eu, amor. Aí ele, que foi? Aí a bolsa estourou. Já comecei a chorar. A bolsa saindo assim, né? O líquido, O líquido saindo. E aí já tava tudo pronto. Eu já tinha deixado tudo pronto pra... A malinha. A malinha, já tinha explicado pra ele, ó, tudo. essa é a minha mala, essa é das meninas, o bebê conforto tá aqui. Tudo certinho, fui explicando tudo pra ele, dava tudo certo. Aí eu liguei pra minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, vem aqui. Ela, o que aconteceu? Eu falei, mãe, vem aqui, que a gente mora pertinho, né? Aí ela chegou no quarto, eu tava assim ainda, tipo, sem reação, porque quando estoura a bolsa, você não sabe o que você faz. Não sabe. Aí ela estourou a bolsa e começou a chorar, ai, que emoção. Aí eu falei, estourou. Ela, liga pra médica. Então aí a gente ligou pra médica, ligou pra fotógrafo e tal, e fomos pra maternidade. Era umas 10h30 a hora que estourou a bolsa. A gente chegou na maternidade umas 11h30. Aí até fazer tudo, né? A médica falou, ó, não precisa correr, mas também não fica enrolando. Se troca, pega as coisas, vai devagar, tudo. Aí eu liguei, aí fui, cheguei lá, dei entrada na maternidade aqui de Campinas, dei entrada na maternidade, fiz a triagem, e mediu a pressão, tava tudo certo, tudo tranquilo, eu tava super tranquila, eu tava super em paz. Sentiu alguma dor, contração? Nada, não senti nada. E eu falei pra Deus, não quero sentir dor, não quero sentir nada. Até porque era de alto risco, né? Gêmeos não é comum, né? Então eu falei pra Deus, não quero sentir nada, que o Senhor vá à frente de tudo. A gente orou a hora que a gente saiu de casa, eu me ungi. Levei um vidrinho de azeite, um olhinho pra ungir as meninas quando elas nascessem. Olha, e fomos. Crente é tudo no óleo, tudo na oração. Tudo. A gente resolve todos os nossos problemas assim. Por isso que dá certo. E aí foi. E olha que engraçado, que legal. Que Deus, quando ele faz mesmo. Elas nasceram na madrugada do dia 11 pro dia 12. Eu cheguei 11h30 na maternidade. Aí até trocar de roupa, fazer os exames, fui pro centro cirúrgico. Era umas meia-noite e 40. A Manu nasceu 1h07 e a Maitê nasceu 1h11. Do dia 12 de setembro de 2024. Do mesmo dia que a gente completaria 3 anos de casado. Nossa, que presentão, hein? Pra não mesmo esquecer dia, mesmo. Pra não esquecer nunca mais. É o dia do casamento o dia que a gente e do casou. Nascimento delas. No mesmo dia. No mesmo dia. E a gente não tinha agendado o parto pro dia 12. A gente tinha agendado pro dia 24, que dava 37 Tava na agenda semanas. De Deus. Exatamente. Mas assim, Deus, quando ele faz mesmo, né? Sim. E aí deu 35 semanas. Graças a Deus, elas não precisaram ficar na incubadora. A Maitê nasceu com um pouquinho de desconforto respiratório, mas ela ficou em observação. Mas foi só umas horinhas só. Já foi pro quarto com a gente, já tava lá as duas. Não precisou, nasceram com 2 quilos e pouquinho cada uma. Nasceram bem pequenininhas, mas assim, saudáveis, muito saudáveis. E assim, foi a mão de Deus em tudo. Ai, em que tudo, bom. em tudo, em tudo. E assim, ali, no nascimento delas, ali na hora do parto, nasceu uma família, né? Que eu acho que o maior projeto de Deus nessa terra é a família. Nasceu. Antes era um casal, era eu e ele só. Mas a partir ali do dia 12 de setembro de 2024, nasceu uma família. Foi o dia que Deus preparou. Foi o dia que Deus preparou. E não só uma família também, né? Nasceu isso aqui. Exatamente. Foi lá também? A ideia? É, a ideia. Então,
como eu sempre sonhei em ser mãe, então eu sempre quis ter algo que eu falasse sobre maternidade, ou até mesmo no meu Instagram, sabe assim? Então, eu já vinha com esse desejo, mas ali, quando ela nasceu tudo. Nasceu tudo. Nasceu todos os projetos. Nasceu uma nova Isabela. Nasceu um novo Douglas. Nasceu uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma família, Os seus pais já eram avós ou não? Já. Meu pai ainda não. Nasceu um vô? Nasceu um vô. Da família dele já era? Os dois já eram. Já era? Nasceu ali uma nova história pra você. Nasceu uma nova história. E, assim, foi a mão de Deus em todos os detalhes, em todos os momentos. E, assim, eu... Realizada. A maternidade, ela me ensinou muito, sabe? Ela me ensinou a ser paciente, me ensinou a esperar. Eu era muito ansiosa, eu queria as coisas mais rápido. E com a maternidade, não. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. As pessoas falavam assim, como você vai fazer com 2? Imagina você tendo que andar com 2 bebê conforto, com um carrinho enorme. Eu falei, gente, eu não sei como que vai ser. Eu vou viver primeiro isso aqui. Eu vou viver primeiro o dia de hoje. Eu não vou ficar preocupada com amanhã, sabe? E é bom pra gente aprender, né? Sim, foi uma atitude, uma estratégia muito sábia, viver um dia após o outro. A Bíblia fala, não andei ansiosos por coisa alguma. Deixa que eu tô aqui fazendo. E pra que eu ia ficar ansiosa por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer? Tem um estudo que fala que 90% das coisas que a gente fica ansioso nem acontece. Nem acontece. Então, assim, se eu vou dar conta, eu não sei, mas eu acredito que sim, porque Deus, ele sabe, né? Ele não daria gêmeos para qualquer pessoa, né? É um privilégio, é uma bênção. É lindo, é maravilhoso. É uma bênção, assim, dobrada, literalmente, né? Então, foi isso. Então, assim, nasceu tudo ali junto com elas, né? Então, tô realizada, tô muito feliz, tô vivendo a melhor fase da minha vida. Nunca me senti, assim, tão feliz, tão completa. Parece, assim, que eu esperei a vida inteira pra viver isso, sabe? Sim. Tipo assim, às vezes as pessoas se formam, estudam, se forma, aí arruma um trabalho ali na área dela, que ela fala, não, me formei, agora eu sou médica, por exemplo, agora eu vou atuar, vou ser médica. É a mesma sensação que eu sinto quando elas nasceram, sabe? Que eu nasci pra isso, que parece que eu fiquei a minha vida inteira esperando por esse momento, sabe? Coisa linda. A gente vê amor no seu olho. Que eu fiquei esperando a minha vida inteira pra isso, pra cuidar delas, pra servir elas. E eu tenho certeza que esse desejo foi o Senhor que colocou no seu coração. E não é pra qualquer uma mesmo. Esse amor, esse desejo, essa força pra cuidar de 2. Não é mesmo? Porque assim, tudo que a gente passa com um só, que eu passei com o Isaac, você vai passar 2 vezes. Dobrado. Né? Deus não falou que seria fácil. Mas ele falou que valeria a pena. Que ele estaria conosco todos os momentos. E ele tem te sustentado até aqui. É tanto que nasceu isso aqui. Através, porque o Senhor, quando ele abençoa, ele não abençoa um pouquinho. Ele é geracional. Exatamente. É tudo que ele abençoa, né? E assim, acho que Deus, ele viu que eu queria tanto ser mãe, que eu queria tanto ter uma família, sabe? Poder falar isso pro mundo, poder viver a maternidade, que ele falou, não, eu vou dar 2 pra ela de uma vez. E ainda vou dar um projeto lindo como esse. Eu quero que você fale também aqui do podcast. E é isso. Sonhou você tá com ali, tô vivendo a minha maternidade, eu preciso compartilhar com as pessoas o que eu tô vivendo. Foi assim que nasceu? Foi exatamente, foi assim desse jeito. Eu falei, eu preciso contar pras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm muito receio em ser mãe, sabe? E eu falei, não, eu quero falar da minha história e eu quero ouvir outras histórias, porque todo mundo tem uma história, né? Eu já recebi, você principalmente, eu recebi pessoas aqui que cada uma tem a sua história. E você vai aprendendo com cada uma delas. Exatamente. E vai ensinando cada uma delas. Exatamente. Então, esse projeto, assim, o principal objetivo, né? Eu sempre converso com o Douglas. Na verdade, ele que despertou isso em mim. Eu falava, amor, mas eu tenho vergonha de falar. Como que eu vou postar? Como que eu vou fazer? Ele falou assim, para de falar que é pra você. Para de achar que é pra você. E começa a pensar que você tá fazendo isso, que esse projeto é pra ajudar outras pessoas. Sim. Aí virou uma chave, faz toda a diferença. Virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, realmente, se fosse pra mim mesmo, eu não ia conseguir dar conta. Mas quando eu coloquei no meu coração que era pra ajudar outras pessoas, aí fez toda a diferença. É algo maior que você. Exatamente. É um transbordar. Exatamente. Você não quer que fique só pra você. Você quer compartilhar com todo mundo. Exatamente. Né? E é isso que as pessoas veem aqui nesse podcast.
Eles veem amor, eles veem preocupação, eles veem compartilhamento de história, né? Por isso que as pessoas estão gostando. E uma história com a outra, uma vai ajudando a outra, né? E vai, olha, eu estou aprendendo muito aqui nessa cadeira hoje sentada. Principalmente sobre fé, sobre posicionamento, sobre colocar o pé e o Senhor colocar o chão. Exatamente. E assim, toda a minha vida foi assim. No casamento, a gente não tinha condições nenhuma de casar, de fazer o que a gente fez, pandemia. Eu tinha saído do meu trabalho, assim, foi tudo a mão de Deus mesmo. A gente colocou o pé e Deus foi colocando o chão. Esse é o segredo, né, Isa? E um detalhe, as pessoas falam assim, nossa, Isabela, mas você quer ter filho antes de eu engravidar das meninas? E se vier gêmeos? Esse vier gêmeos eu vou criar, tá tudo bem também, não tem problema. As pessoas querem roubar ali o sonho, Isso. a Aí alegria. as pessoas falam assim, nossa, mas um mundo tão difícil, uma vida tão difícil, escola cara, tudo caro. E eu falava assim, mas o que eu tenho projetado pra minha vida não é isso aqui. Sabe? Como eu vou estar daqui uns anos, como eu vou estar daqui um tempo, não é do mesmo jeito que eu tô agora. Não. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive isso muito claro, eu soube muito bem o que eu queria, onde eu queria chegar, do jeito que eu queria. E eu não deixava ninguém roubar meu sonho. Ah, mas você vai ter filho nesse mundo do jeito que tá hoje. Eu vou ter, porque esse é o desejo do meu coração. E os meus filhos, já tem até um post quando eu postei que eu tava grávida, eu coloquei lá que os meus filhos, eles viriam pra fazer a diferença nessa geração. Então, as meninas vieram com um propósito. É isso aí. Sabe? De ajudar as pessoas, de ser diferente, sabe? De mostrar, da gente mostrar que mesmo num mundo cheio de maldade, ainda existem pessoas boas. Com certeza. E somos nós, pais, que temos que mostrar esse caminho para eles. Exatamente. Sendo exemplo para eles. Porque né? o exemplo arrasta, né? Sim, sim. Outra coisa que eu quero trazer aqui para nossa conversa hoje, que hoje em dia, você fala que quer ser mãe, principalmente de 3, as pessoas, meu Deus, que nem você parece uma loucura. Uma loucura. E eu já vi histórias de pessoas que chegam para contar para mim, que falam assim, sabe que hoje eu quero ter filho, mas eu tô com 38 anos. Mas, antigamente, quando eu falava de ter filho, a pessoa já abortava meu sonho. Você quer ter filho? Num mundo desse? Aí, filho gasta. Aí, filho não é bom. Não tem filho, não. E a pessoa não quer, incentiva a outra a não ter. E nessa tarde aqui, conversando com você, nesse primeiro dia 1 de fevereiro, eu quero que você olhe para essa câmera e você fale para mim o porquê. Quero que você veja aí para mim. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. As duas últimas. A pergunta que eu quero fazer para você. Isa, o que você diria quem tem dúvida de ser mãe? Eu não sei se eu quero ser mãe nesse mundo doido, esse mundo perverso, não tenho condição financeira. Fala aqui, incentiva outras mães. Fala do seu amor que eu vejo nos seus olhos. O momento ideal, ele nunca vai chegar. Se a gente for ficar esperando ter o momento ideal para fazer alguma coisa na nossa vida, a gente nunca vai fazer nada. E é em poucas palavras que eu vou responder essa pergunta. Eu nunca vi uma mãe se arrepender de ter tido um filho. Mas eu já vi muitas mulheres se arrependidas de não ter tido. Verdade. Então, assim, uma pessoa, quando ela tem, ela nunca se arrepende. O filho pode ser o que for. Pode ser um filho que tenha dado trabalho, pode ter sido difícil, pode ter sido... Muita coisa essa mãe tenha passado, mas ela nunca vai falar, eu me arrependi de ter tido um filho. Mas já vi mulheres de, não, eu não vou ter, eu vou trabalhar. Não que você não tenha que trabalhar, que você não tem que pensar na sua profissão. Tem que fazer isso sim, mas às vezes as pessoas deixam a vida passar em branco. A hora que ela para pra pensar, não dá mais tempo. E aí que vem o arrependimento. Então, se você tá em dúvida, pensa nisso. Se você tiver, você nunca vai se arrepender. Mas talvez, se você não tiver, você possa se arrepender. Gente, forte, hein? Nossa, agora a Isa entrou na mente. Olha, essas palavras foi pro coração, Isa. Tem outra pergunta que eu separei para fazer para você. Olha, Isa, o que mais te marcou e o que você mais aprendeu com a maternidade? São 2 perguntas. O que mais te marcou e o que mais você aprendeu? Acho que mais me marcou foi assim, eu acho que o maior milagre de Deus é você poder gerar outra vida. É uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Como que pode uma outra vida, um outro coração batendo dentro de você? E no meu caso foi 2. 2. Então, era 2 corações, tudo dobrado. Como que pode? É um milagre de Deus, né? É um milagre. Deus escolheu você. Um milagre. Eu acho que você gerar uma outra vida é um milagre. Então, isso que mais me marcou.
E o que eu mais aprendi com a maternidade, eu acho que é servir. Você tá ali, tem duas, no meu caso, duas pessoinhas dependendo exclusivamente de você. Não tem nada pra te oferecer. Não tem nada pra te oferecer e você tá ali servindo, cuidando, mostrando, assim, sabe? E eu acho que a maternidade, o amor de mãe pra filha, eu acho que é o amor, não é igual, mas é o que chega mais próximo que o amor que Deus tem por nós. Eu acho que é isso que mais me marcou, assim. Eu perguntei o que marcou e o que mudou. Agora eu quero saber, rápidas palavras, o que não mudou e o que você não quer que mude. Você não quer o que mude na sua essência, que você quer ensinar para suas filhas. Eu acho que é isso, assim, sabe? Essa essência de servir, sabe? De servir, de ajudar. Eu quero que elas tenham essa essência, sabe? Eu quero que eu e o meu esposo seja esse exemplo para elas, sabe? De servir as pessoas, de ajudar. E hoje não é ensinado, né, Isa? Infelizmente, o mundo tá muito egoísta. Uhum. As pessoas só pensam nelas, né? E quando você quer servir, as pessoas falam assim, ai, para de ser besta. Vai ficar fazendo tudo pra pessoa? Ai, você para de ser besta. As pessoas não vão te dar valor, não. Né? E pelo contrário, e o servir, e o servir, ele tá em tudo, tá no casamento. Você, quando você faz uma comida pro seu esposo, você tá servindo a ele. Quando você arruma a casa, você tá servindo a ele. Quando você para pra você ouvir, você tá servindo. E é a mesma coisa, quando você tá ali cuidando do seu filho, você tá servindo ele, você tá servindo o seu esposo. Seu esposo vai trabalhar tranquilo, sabendo que você tá ali cuidando do Isaac. Sim. Então, acho que assim, o servir, eu acho que... E é algo que Deus quer pra gente. Você quer ser o primeiro, seja o último. Exatamente. Sirva. Exatamente. Né? Deus quer isso. E assim, caminhando pro final, esse papo tá muito maravilhoso. Mas a gente vai ter que fazer outro podcast para contar mais coisas. Pra terminar de contar as outras coisas. Porque assunto tem demais. É muito bom falar de maternidade, né? amo. Eu amo, a gente ama. A gente vai falando de filho. E eu pensando aqui, eu separei algumas perguntas que eu quero que seja assim. Eu vou falar uma palavra e você vai falar aquilo que vem na sua cabeça. Tá. É um bate e volta. Eu falo e você responde. Não vale pensar, hein, Isa? Tá. Vai ser aí, é o seu coração que vai responder. Vamos lá. Primeira pergunta. Primeira palavra. Maternidade. Servir. Família. Projeto de Deus. Amor. Amor é tudo, né? Companheirismo. Meu marido. Sucesso. Sucesso? Sucesso é isso. É você ser feliz naquilo que você escolheu pra viver. Exatamente. Vida profissional? Vida profissional? Você não falou o que você trabalha, né, Isa? Não. A gente tem uma agência de publicidade e marketing e a gente trabalha junto. Ai, né? Que delícia. Meu esposo, agora eu tô em casa cuidando das meninas e ele tá tomando conta aqui de tudo. Ai, que bom. E a resposta dessa palavra, eu desejo todo o sucesso do mundo. Eu também. Pro meu esposo. Que ele trabalhe muito e que ele possa me deixar em casa só sendo mãe em tempo integral. Cumprindo o seu propósito, vivendo o seu sonho, a sua oração, que é servindo e cuidando delas, né? Exatamente. Investindo no futuro delas. Exatamente. Amizade. Amizade acho que é um presente de Deus, né? Que Deus sempre nos apresenta pessoas que nos aproxima dele. Gêmeas. Ai, gêmeas? Depois de Deus é tudo pra mim, né? Privilégio, hein? Privilégio, isso mesmo, privilégio. Poder. E você que é uma sonhadora nata, meu Deus. O que é sonhos pra você? Sonhos. Algo que te motiva? Muito. Me motiva muito. Porque eu te vejo uma sonhadora. Você sonha, Deus vai lá e realiza. E eu sempre fui assim. Sempre fui assim. E algo que você ainda quer? Mais filhos. Mais filhos, gente. É 4, viu? Ela falou que nessa mesa que é 4. Quero que você defina a Isabela em uma palavra. Sonhadora. Sonhadora. Eu também achei. Achei que você é sonhadora. Você viu que José era sonhador também, né? José contava o sonho e ninguém acreditava. Falava e a mesma coisa. Lá vem o sonhador ali. E eu falava, eu vou casar, meu casamento vai ser assim, eu vou ter filhos, vai ser assim, assim, assim. Às vezes as pessoas falam, você não sabe se vai ser assim? Mas eu sei que Deus já confirmou dentro de mim. Eu sei que as pessoas falavam assim, olha a sonhadora. E hoje eles veem, olha aí, quem realizou. Exatamente. Nossa, a Isa teve fé, né? Ela esperou e hoje a gente vê os frutos da Isa. Eu aprendi muito com você essa tarde. E eu acredito que eu não aprendi sozinha. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, aprendeu sobre fé, maternidade, gêmeas, companheirismo, propósito.
companheirismo no casamento, vida com Deus, que pode dar certo um romance, um casamento pela internet. Quando tem a mão de Por que Deus, não? não importa o caminho, importa o final. A mão de Deus, quando Deus coloca a mão, Vai. não tem como dar errado. Para finalizar, Isa, essa nossa conversa maravilhosa, quero que você deixe um recado, algo que você não falou ainda, que você quer que as pessoas saibam de você. As pessoas querem muito ver as gêmeas. Deixa o Instagram aqui, por favor. Eu ia trazer elas. Eu vou deixar, pessoal, meu Deixa Instagram o Instagram aí na aqui, por descrição. favor, dessas É a gêmeas. Isabela S. Silva. Posto todo dia lá elas. As pessoas querem ver. Vai lá que vocês vão ver as gêmeas. Brincando com elas todo dia. E eu acho que é isso. Eu falei um pouquinho de tudo. Depois a gente grava outro pra me contar o dia a dia. É Porque as pessoas muito falam assunto, assim, né? é tudo fácil. Não, não é fácil. Se eu Não falar é aqui, fácil. eu não tô querendo... Valéria, hoje eu não quis romantizar a maternidade. A maternidade tem os seus desafios. Sim. É muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil da maternidade é a privação do sono. Uau. Sabe? É difícil, não vou falar que é fácil, mas é tudo da maneira que a gente olha. Então, assim, eu tô igual. É a maneira que a gente olha. Eu acordo de madrugada pra poder cuidar delas. Depois que eu coloco elas pra dormir de novo, eu vou orar. É tão difícil a gente acordar de madrugada pra orar. Muito, muito difícil. Né? Hoje eu deitei na cama. Aí Deus falou assim: vem falar comigo. Tô com saudade. Aí eu fui, Vem voltei cá. e orei. Então, assim, não é fácil, Não, mas vale a nunca pena. vai ser. É O difícil? meu tem 2 anos e cada fase é uma fase, é um desafio. Porque Uhum. agora a sua, até o primeiro ano de vida ali, é a privação de sono. Aí depois vem outro desafio. Não é fácil. O que eu tenho pra dizer é isso. Não é fácil, mas tudo passa. Os Passa. primeiros dias foi muito difíceis, mas passou. Elas já vão fazer 5 meses. Então, assim, passa e passa depressa. Então, às vezes, se você tá pensando em você não ter filho, em você não casar, porque o que vai acontecer depois, não se preocupa com depois. Sabe? Realiza Vive teu um dia sonho. de cada Vive vez, um dia de como cada você vez. falou, né? Vou levar isso pra minha vida. E exatamente, vive um dia de cada vez. E mais uma coisa que eu queria deixar para os jovens, principalmente para as meninas mais novas, vamos andar na contramão do mundo. Casa, tenha filhos, sabe? Porque o mundo sonhe, porque hoje o mundo ele dita outras coisas, ele fala para outras coisas. Para que casar? Para que ter filho? Vive Gasta. sozinha. Vai viajar o mundo. Poxa, você viajar o mundo é legal, mas imagina você viajar o mundo com a sua família. Vai ter uma carreira. Imagina, sabe assim, tudo bem, você pode ter uma carreira também, mas viva o propósito de Deus. E você pode ter tudo isso com o filho. Exatamente, o filho não dentro. atrapalha em nada. É que nem que você falou, depois quando chegar lá na frente, você se arrepende de não ter tido. Exatamente. Tem viagem, tem diploma, tem pós-graduação, tem dinheiro na conta. Mas não tem uma história pra contar. Não tem uma geração. Não vai ficar alguém seu aqui pra continuar a sua geração. Exatamente. Acabou, parou em você. Exatamente. Então é isso. É isso que você queria falar pro pessoal? E é isso. E com o mundo que tá difícil, o mundo nunca teve fácil, né? Não. E eu acho que depende da gente levar Jesus aos nossos filhos, Com né? certeza. O que o pessoal pode... Olha, eu te cortando. Não, pode falar. Só pra finalizar. O que o pessoal pode esperar do podcast? O que Muitas você quer histórias. E eu acho que o nosso principal objetivo aqui é poder ajudar as pessoas. Então, acompanhe. Vai vir mais mamães Vai aqui vir pra mais conversar. mães. Eu quero trazer também mães adotivas, porque mãe adotiva também é mãe. E é um assunto, assim, pouco falado, né? Você Exatamente. veio pra quebrar barreiras mesmo. Exatamente. E eu quero, sim, falar de tudo isso. E mostrar o outro lado, né? Porque o mundo mostra que é muito difícil, que é muito complicado, que não vai dar conta. Mas a gente trazer essas histórias inspiradoras aqui pra ver que dá conta, sim. E eu acredito que isso que a gente tá fazendo aqui já é a contramão do mundo. Exatamente. Porque quem é 2 pessoas que senta pra conversar de filho e não fica se apontando, se julgando e competindo uma com a outra? Ah, mas você não sabe, eu já passei o que você tá passando. Isso é mole, imagina, né? Você não sabe o que é ter 2. Não sabe o que é ter 2, né? Então a gente sentou aqui pra gente se ajudar, se ouvir, se acolher e levar tudo isso aqui para quem está em casa nos assistindo, né? É isso mesmo. Então, acredito que você está cumprindo o papel que o Senhor colocou no seu coração. Acredito que antes de nascer em você, nasceu no coração dele primeiro. Eu creio. Tenho certeza disso. E quero te agradecer por estar aqui de novo, né? Uma honra, é um privilégio, foi muito bom. E obrigado por eu estar aqui. E essa conversa foi muito agradável, foi muito boa. E é isso, pessoal. Eu agradeço primeiro a Deus, antes de qualquer coisa, por tudo que ele tem feito na minha vida. Meu esposo, que acredita em mim, que é meu principal incentivador, que faz toda a diferença. Que me apoia todo dia, que é meu fã número 1. Aí sim, hein? Ele me incentiva muito. Tá aqui nos bastidores ajudando a gente. A você, que topou tá aqui, conhecer um pouquinho da minha história. E a todos vocês que acompanham, que assistem. Às vezes a ajuda vem de quem a gente menos espera, né? É verdade.
Então, que Deus abençoe todos vocês e não saiam daqui. Vão lá no meu Instagram, me segue, pode me mandar mensagem. E acompanhe aqui todo sábado, 11 horas, vai ter um novo episódio aqui no podcast. Se inscreva neste canal, deixa um like, deixa seu Comenta. comentário, que a gente você está sempre lendo, né, Isa? Sempre, leio tudo. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Ufa.